Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Muito bem-vindo ao Freudcast. Bom, não sei se você sabe, mas ultimamente as empresas têm enfrentado cada vez mais um aumento no número de afastamento de colaboradores por conta da questão da saúde mental. E isso acaba impactando tanto dentro da empresa, porque você tem o afastamento da pessoa, você tem toda uma questão da produção, da cadeia produtiva que é afetada. Mas também a gente tem o problema do próprio colaborador, que, incapacitado de continuar na empresa, ele acaba sendo afastado, e aí gera sentimento de culpa, de incapacidade e uma série de problemas. E isso entrou no radar das empresas e também, vamos assim dizer, no setting clínico, e todo mundo está de olho nisso, de como resolver esse problema. E para falar sobre saúde mental e empresa, indústria e o mundo corporativo, eu convidei as psicanalistas Yara Barros e a Márcia Uehara. Márcia, muito bom dia. Gente, vocês viram que eu dei uma pensadinha para poder falar no Uehara, né? Eu falei, não posso errar. Eu errei, Márcia, ou não? Bom dia para você. Certinho, bom dia. Bom dia. Bom dia. Meninas, vamos então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tentar entender o que está acontecendo atualmente no mundo corporativo. Primeira coisa é, o que é essa tal da NR1 e como que ela impacta diretamente a saúde mental no ambiente corporativo? Bom, vou começar. A NR1, ela é uma norma reguladora com diretrizes muito claras para que se garanta a saúde do trabalhador, né? Não só a saúde, como a sua segurança também. E por que esse assunto agora está tão na moda? Porque ela foi reeditada, então tem uma atualização. Antes era muito focada assim, em riscos químicos, biológicos, e agora a questão da saúde mental entrou firme no radar. Então, ela necessita, né, que as empresas cumpram uma avaliação dos riscos existentes e um plano de ação, caso eles existam. Então, é muito sério, né? A partir de maio, as empresas vão ser fiscalizadas e correndo o risco de serem autuadas e multadas. Agora, vocês acham que eu abri esse bate-papo nosso falando sobre o aumento do número de afastamento do trabalho por conta da questão da saúde mental. Vocês acham que isso está ocorrendo porque há uma consciência maior em que tanto as empresas são alertadas sobre esse cuidado que ela precisa ter com o trabalhador, com o colaborador, ou os ambientes corporativos, eles estão mais tóxicos? Qual que é a percepção que vocês têm dentro do trabalho que vocês desenvolvem de apoio às estruturas corporativas? Rose, ambas as coisas estão acontecendo, né? Já teve, sim, um movimento de esclarecimento e quebras de tabus quanto à saúde mental nos ambientes de trabalho, né? Tem sido mais discutido, as pessoas têm buscado mais informações, as empresas têm percebido a importância disso e trazido o assunto à pauta. Os profissionais de diferentes frentes também estão sendo convocados, solicitados, buscados para falar sobre o assunto. Então, existe uma maior percepção, sim, da questão da saúde mental e, portanto, um questionamento por parte dos colaboradores ali dentro da empresa, né? Isso não está me fazendo bem, ou isso daqui para as lideranças precisa ser revisto.
Quanto ao ambiente tóxico, é muito importante a gente não tomar muito cuidado para não popular, né? Porque qualquer ambiente psicicamente adoecedor, seja profissionalmente, seja até dentro das nossas próprias relações familiares ali, ou vínculos afetivos, eles são, sim, adoecedores, né? Eles provocam uma incapacidade se a pessoa continuar naquele ambiente adoecedor. Agora, o que a gente tem que pensar também é que um adoecimento psíquico, na nossa época, ele é multifatorial, né? A gente vive inseridos em um contexto socioeconômico, às vezes profissional e familiar, que podem aí causar questões que também se refletem no ambiente de trabalho, né? Então, tomar muito cuidado para não popular, assim, é um ambiente tóxico. Existem, sim, a gente sabe, mas esse adoecimento tem que ser levado em conta sob diferentes aspectos. Tá certo. Porque como que a NR1 ela pode se aliar, ou ela se alia, né, com as exigências modernas da segurança psicológica dentro do ambiente corporativo? Vamos primeiro contextualizar o termo, né? Uhum. Segurança psicológica foi um termo trazido, né, por uma professora de Harvard, Annie Edmonds. Então, ela declara o seguinte, né, que o ambiente, para ser psicologicamente seguro, ele precisa permitir que as pessoas se expressem sem medo, sem receio de sofrerem alguma retaliação. Então, basicamente é isso, e a gente sabe que, né, no ambiente de trabalho, principalmente, que é onde as pessoas, entre aspas, ganham o pão, né, elas podem ficar muito resistentes em se manifestar no que elas sentem, no que elas pensam, ou de contradizer alguma chefia, alguma liderança, ou de colocar preocupações e medos que elas tenham, né, no sentido de parecerem vulneráveis, ou fracas, ou não preparadas. Então, o conceito de segurança é muito mais do que, como eu costumo dizer, não é uma sala dentro da empresa chamada sala da segurança psicológica, é uma cultura. E é uma cultura que tem que começar da liderança, né, para todas as camadas do organograma, da hierarquia. Então, é um total alinhamento, porque a segurança psicológica faz parte da NR1, ela vai ser fiscalizada, vamos dizer assim, né? E o que a gente espera, né, como sociedade? Que as empresas não se preocupem em atender uma norma, com medo de serem autuadas, e sim que elas estabeleçam uma cultura, né, mais saudável. A cultura do cuidado, né? Seria isso? Cuidado, da escuta, da escuta e da fala, permitir a fala. Nós, como psicanalistas, sempre vamos priorizar a escuta e a fala. E a comunicação muito clara. Então, é uma série de fatores, né, que envolvem a questão da segurança, mas basicamente é isso, permitir que a pessoa se expresse sem que ela tenha medo. Agora, quando a gente está falando dessa questão, dessa cultura da segurança psicológica, me veio uma coisa aqui na minha cabeça, que é o seguinte: nas relações trabalhistas, nós temos relações de poder, né? Então, você mesmo falou, às vezes a pessoa não consegue se expressar quando ela tem um líder, até com receio de como vai ser interpretado aquilo que ela vai falar. Como que você cria um ambiente, meninas, assim, com essa cultura, para que a pessoa possa se expressar diante de um líder, sem que ele entenda que há uma disputa ali, há uma rebeldia, sei lá como eu posso até dizer isso, mas assim, eu entendo que no ambiente corporativo, os relacionamentos, a Yara falou que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão tóxica, né? Mas há muito adoecimento dentro do ambiente corporativo, até porque a gente tem ali um convívio de 8, 10 horas. Depois da Covid, você até tem a questão de você poder trabalhar em casa, mas nem sempre isso é possível, né? Como estabelecer esse relacionamento em que tem o poder e você vai poder construir um relacionamento menos problemático? Quem que vai me responder? Yara? Por isso que eu comentei que é uma mudança cultural dentro da empresa.
a alta cúpula da empresa, o conselho diretivo, o CEO, o C-level, todos os gerentes, todos, eles têm que ser conscientizados. Então, por exemplo, até então, né, vamos dizer assim, até recentemente, as empresas buscavam muitos números, indicadores, né, os famosos KPIs, indicadores de performance, de resultado. Uhum. E quando os indicadores apontam um número agradável, vamos dizer assim, estava tudo bem na empresa, não temos problema, estamos de acordo. Agora, o que acontece? Tem muito líder, né? Claro que não é a maioria, não podemos generalizar, mas que atinge os números, mas deixa um rastro de sangue atrás. Uhum. A que custo foi isso? Então, às vezes, o KPI indica, né, um número maravilhoso e está tendo processos trabalhistas, está tendo afastamentos, está tendo demissões. Então, às vezes entra um resultado por um lado e sai pelo outro lado. Então, agora, como que os líderes podem influenciar na saúde mental dos colaboradores? Mas aí eu já faço uma outra pergunta. Esse líder, ele tem que estar com a sua saúde mental também, ó, ok, né? Porque senão ele vai adoecer os outros, né? Sim, o líder é o ambiente, né? O líder é o maestro dessa orquestra. Por isso que o trabalho da psicanálise no corporativo, começar com os líderes é fazer um cascateamento dessa mudança de posicionamento, né? Desse entendimento da importância do bem-estar psíquico, porque, como a Márcia falou, você atinge ali as metas de um lado, mas você está abrindo um buraco na sua retaguarda e vai chegar a fatura, né, em algum momento. Então, assim, o que a gente percebe? As mudanças são muito nítidas e aparecem bastante quando os líderes estão pessoalmente envolvidos na questão da saúde mental, começando por eles, né? Aí eles dão a tônica para reger essa orquestra, que pode ser uma orquestra bastante afinada ou dissonante. Agora, como que a psicanálise ela pode auxiliar na mudança de cultura organizacional para atender as normas, tanto da NR1, quanto também para poder criar um ambiente, como a Márcia colocou, como vocês têm colocado, um ambiente mais saudável? Vamos lá, a gente pode fazer várias atividades, a gente pode fazer psicanálise de grupo, a gente pode fazer psicanálise individual. Vamos pensar que um CEO pode ser atendido, né? A gente teve um caso recente que a Yara atendeu o CEO, eu atendi todos os gerentes, e a gente abriu espaço também, né, com o apoio da empresa, para que os trabalhadores todos pudessem ter acesso à psicanálise. Então, a gente trabalhou todo o organograma da empresa. Ou seja, atingindo todos assim, a cultura começa a ser instalada. E a melhora começa a acontecer, isso é inevitável. Bacana. Vou dar um exemplo bem interessante, Rose, por exemplo. Todo mundo está sujeito às contingências da vida. Então, uma pessoa passa por um luto, uma perda de uma pessoa, passa por um divórcio, né? Então, aquela pessoa está fragilizada momentaneamente. A gente pode atuar uma psicanálise breve de orientação psicanalítica. E isso resgata a pessoa daquela crise, vamos dizer assim, até que ela possa respirar e organizar-se psiquicamente para continuar ali a vida e o trabalho. Bacana. Quais são os principais desafios enfrentados pelas lideranças na implementação dessa cultura voltada à saúde mental? Porque eu fiquei assim, quando a Márcia começou a falar, e vocês têm atuado muito em empresas, eu acho muito, mas muito disruptivo, apesar de existir a norma e as empresas terem que atender essa norma, mas eu acho disruptivo uma empresa falar assim, não, eu preciso cuidar da saúde mental dos meus colaboradores. Eu acho isso, assim, muito bom, é muito bom. As empresas estão preparadas mesmo para poder, elas estão não preparadas, elas estão mais abertas para isso, e quais são os desafios dessas lideranças para poder implementar essa cultura mesmo? Vamos dizer que estamos no começo, Rose. Né? Ainda tem muita resistência, é uma novidade. Até então, podemos dizer, né, de novo, sem generalizar, mas que as empresas entendiam que a saúde mental é um bem, um ativo da própria pessoa, então que ela teria que cuidar disso fora, então que ela teria que chegar inteira, né, para a jornada de trabalho, trabalhar, render o seu máximo, entregar muito, para usar um jargão do corporativo, ir embora para casa e
retoma os problemas dela. E não é isso que está acontecendo, né? As empresas estão percebendo que não adianta ter uma pessoa ali pela metade, ou uma pessoa que está, pior ainda, né, adoecendo ali naquele ambiente. Então, é um tabu, sim, a ser quebrado. As empresas estão tomando consciência ainda. As grandes saíram na frente, algumas grandes criaram diretorias de saúde mental, o que é muito positivo. Então, assim, quando cria-se uma tendência, né, a ideia é que isso se alastre de forma positiva. Então, como a NR1 vai atender todas as empresas, não importa o tamanho, vai ser grande, pequena, média, todas serão atingidas. Então, vai ter que ser uma disseminação rápida, vamos dizer assim. O que é o presenteísmo e como que ele pode afetar aí a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores? O que é isso? Eu vou falar primeiro do absenteísmo. O absenteísmo é quando a pessoa falta. Então, ela não está presente na empresa. O presenteísmo é quando ela está, mas ela não está inteira. Ela está de corpo, mas os pensamentos, vamos dizer assim, a alma está em outro lugar. Então, ela não está rendendo o que ela poderia render no trabalho, ela está de corpo presente. Mas ela está rendendo ali 30%, 40%, 20%. E às vezes a empresa não percebe, né? Ou percebe e não toma uma atitude condizente. Essa pessoa também precisa ser acolhida, ouvida e tratada, direcionada para aquilo que realmente vai resolver a situação. Agora, por que as medidas como convênios com academias, às vezes um happy hour, palestras pontuais, elas não foram suficientes para garantir a saúde mental no trabalho desses colaboradores? Essas atividades, elas são muito importantes, elas continuam sendo necessárias, né? Mas o que acontece? Não adianta você ir para um escape ali, vamos dizer, com a intenção de ser regenerativo, curativo, se você voltar para um lugar que te adoece, né? Então, ações de fato têm que ser tomadas ali no concreto, como a Márcia falou, não basta uma salinha escrita de segurança psicológica. O colaborador sabe muito bem diferenciar o que é um cartazinho com efeito só de uma ação para algo que, de fato, ele sente como verdadeiro interessado em mudanças, né? Então, é importante, sim, que existam essas atividades que sejam oferecidas, mas as mudanças têm que acontecer dentro do ambiente que esteja sendo, que precisa fazer ajustes, que esteja sendo demasiado, excessivo, cobranças em que o funcionário não possa se colocar, não sinta que tem espaço para manifestação, que seja escutado. Essas mudanças desse espaço de segurança psicológica, ele é muito importante, e é isso que faz a diferença. A diferença acontece dentro para fora, vamos dizer assim. Eu acho que o funcionário precisa entender que ele pertence a algo, né? Essa coisa do pertencimento, né? Sim. Missão, visão e valores não podem estar só na parede. Tem que ser nas ações das pessoas ali dentro. Então, não pode ter dissonância entre pensamento e ação, e isso as pessoas percebem imediatamente. Agora, como que vocês aplicam a psicanálise breve em situações de crise numa empresa? Porque, geralmente, quando a empresa percebe que está tendo muita demissão, os funcionários estão ficando adoecidos, tal, elas vão buscar a ajuda de vocês, né? E aí, de repente, você tem lá, eu vou criar um caso hipotético aqui, não sei se é possível, você tem lá 40 trabalhadores, 20 estão doentes, como que vocês vão tratar esse pessoal? Como que é essa coisa da aplicação da psicanálise breve? Olha, tem várias formas. A gente pode criar uma sala dentro da própria empresa, para que a gente apareça ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, e as pessoas possam se inscrever, vamos dizer assim, né? Porque também a gente não pode obrigar as pessoas, né, que façam isso, mas a gente pode convidá-las, né? Uma vez identificado o risco ali, a gente pode convidá-las. Então, a empresa cedendo uma sala, a gente monta um consultório ali, uma clínica, né? Podemos também fazer online. Legal. Né? Podemos fazer na nossa clínica presencial ou online, que funciona muito bem. Funciona bem mesmo. Meninas, e os colaboradores, quando vocês chegam para fazer esse trabalho, né, de intervenção, eles são receptivos ou não? Como que é isso?
No primeiro momento, né, sempre tem um estranhamento, e é um projeto que é muito bonito, por sinal, é muito gratificante, porque a gente tem também essa psicanálise de grupo, né, essa escuta, né, de um grupo, e é uma escuta psicanalítica, né, a gente vai além do discurso verbalizado, e muitas vezes existem pontuações que levam eles para lugares onde eles nunca foram, e a gente oferece uma escuta muito atenciosa, que muitos deles, às vezes, é a primeira vez que eles estão tendo esse contato. Então, a gente vê nitidamente o processo ali de uma certa desconfiança ali, ou talvez uma resistência no início, mas depois, assim, o engajamento deles naquele processo. É algo que é perceptível, porque ser escutado com atenção e receber ali, às vezes, uma pontuação que leva a reflexões, é muito produtivo. Agora, eu preciso que vocês me expliquem como que o modelo da psicanálise subsidiada, ela pode ser uma alternativa para a promoção de saúde mental dentro de uma corporação. Primeiro, explica o que é psicanálise subsidiada. Principalmente, né, com relação, como se fosse um convênio, ou seja, as sessões são realizadas, elas precisam ser pagas, a gente entra, né, como um convênio, então, facilitando, né, o valor dessas sessões. A empresa pode optar por pagar 100%, né, pode optar por pagar um percentual, pode optar por pagar por um período, e depois a pessoa segue sozinha, assumindo, porque também tem essa questão, o pagamento na psicanálise é um ponto importante, né, que a pessoa não com um pagamento, e não que ela seja totalmente subsidiada, tem uma questão psicanalítica importante com relação ao pagamento, mas funciona muito bem. Então, assim, o trabalhador vê que a empresa se preocupa com ele, que está fazendo um investimento na saúde mental dele. Depois ele segue por conta própria, ou a empresa continua também subsidiando, como um convênio. Então, aí, diante dessa psicanálise subsidiada, da terapia em grupo, quando vocês estão lá na consultoria, da própria montagem de clínica, se for necessário, das sessões online, como que isso tem transformado o ambiente dentro desse contexto de indústria 4.0, 5.0? É perceptível a melhora? Eu creio que sim, porque eu sou apaixonada por psicanálise, eu sei que a psicanálise cura. Como que vocês percebem e o que isso traz para vocês? Vou falar primeiro da indústria 4.0 e da digitalização. Então, nós estamos em plena revolução industrial 4.0, em pleno movimento, as empresas estão se digitalizando. E o que acontece? Essa é uma coisa, por exemplo, que não é muito verbalizada, por exemplo, mas a gente escuta. Eu tenho medo de perder meu emprego para a tecnologia. A inteligência artificial vai tirar minha posição. Eu tenho medo de não acompanhar as novidades e eu vou ser demitido. Então, assim, existe uma tensão dos trabalhadores com relação a isso, mas é um caminho sem volta. Não vai mais voltar a indústria para trás e não vai mais voltar a digitalização. A indústria 5.0, ela não vem sobrepor, vamos dizer assim, o conceito 4, tá? Ela vem complementar. Vamos dizer que a indústria 4, ela estava mais focada na coleta de dados, de informações, transformar aquilo em relações que os algoritmos possam entender, que as máquinas possam se autoajustar para trabalhar sozinhas, mais voltada para a visão do acionista. A indústria 5, ela vem para ampliar essa visão, ela vem para dizer assim, olha, a máquina tem que servir ao humano, o humano tem que estar no centro. Então, uma visão do trabalhador, da comunidade trabalhadora em si, uma visão para os acionistas também, claro, e uma visão para o meio ambiente. Não adianta tudo isso, né, se a gente estraga mais ainda o meio ambiente, mais do que a gente tem estragado, enfim. Então, é uma visão muito maior, então, imagina tudo isso acontecendo junto, né? Sim. E a saúde mental ali, e as contingências chegando pandemia, enchente, crise climática, as pessoas realmente têm que cuidar da saúde. Existe um medo, vocês percebem que existe um medo muito grande, porque você tocou em pontos assim que são pontos lineares hoje da grande questão humana. Crises de eventos climáticos, da questão climática, da questão da tecnologia ou da IA, né?
em que a IA acaba fazendo, às vezes, muito melhor do que um humano, e isso gera o medo. Aí você tem o medo por aquilo que você não controla, gente. E como que vocês, Yara, trabalham isso dentro dessa ajuda, né, psicanalítica dentro do ambiente corporativo? Porque são vários medos que eles estão trazendo, né? Sim, é uma questão bem interessante, porque a psicanálise lida com o inconsciente, né? Então, esse medo, ele tem várias justificativas para existir, né? Agora, como que a pessoa lida com isso que está acontecendo com ela, né? Que recursos ela tem, como que ela pode acessar esses recursos, o que é exatamente esse medo para ela? Porque, às vezes, ele pega carona em algo que está acontecendo no externo, mas a gente sabe, psicanaliticamente, que aquilo adquire uma dimensão maior ou menor de acordo com a história de vida, com a bagagem emocional que ela tem. Então, o que a gente faz? Porque no ambiente corporativo, a gente também está escutando o inconsciente, né? Não é porque você está dentro de um ambiente profissional que não existe ali um inconsciente coletivo até que permeia. Então, essa nossa escuta vai para esse lugar também. Eles chegam, né, seja de maneira individualizada, seja num processo de psicanálise de grupo, seja em algumas ações pontuais, a nossa escuta está ali, para ver, além desse desamparo, vamos colocar num pacote só ali, né, esse medo de diferentes frentes, o que tem ali e quais recursos essa pessoa poderia alcançar para lidar com essa situação. Na experiência que vocês têm passado aí na jornada de vocês, trabalhando com o ambiente corporativo, vocês têm encontrado mais pulsão de vida ou mais pulsão de morte? Ou existem empresas que vocês chegam, vocês só vê pulsão de morte, de repente, com a intervenção, vem pulsão de vida? Como que é isso? Vou dar um exemplo. Eu participo de algumas reuniões no corporativo e, assim, não foi uma vez nem duas, foram muitas vezes na reunião que as pessoas não conseguem respirar. Nossa. Tem uma ansiedade tal que não conseguem respirar. Já estive em reuniões que a pessoa tirou 7 caixas de remédio e colocou em cima da mesa e começou a tomar no meio da reunião. Então, assim, tem muita pulsão de morte, claro, mas a gente tem que sempre estimular que essa pulsão de vida emerja, né? Porque nós somos constituídos dos dois. Complementando o que a Yara falou, quando a gente entra numa empresa, a gente tem que entrar com a cabeça de não escutar apenas o CNPJ, mas a soma dos CPFs. Porque a empresa é a soma dos CPFs. Então, merece uma escuta em grupo, merece uma escuta individualizada. O CEO precisa ser escutado, ele é uma pessoa, um ser humano. Os gerentes todos, enfim, todo mundo vai trazer uma angústia. E uma outra coisa importante falar, tem muitos choques de geração. Os millennials, os X, eles estão muito, assim, em dificuldades, vamos dizer, com a geração Z. Ainda não se encontrou um meio do caminho. Então, esse é um conflito, por exemplo, no cotidiano. Não tem eu tinha até colocado essa pergunta, como que vocês lidam com esse choque, com conflito de geração, porque as empresas, você tem o pessoal da geração, na gerência e na diretoria, é um pessoal de outra geração, lidando com esses que estão entrando, que não suportam ser direcionados e que têm uma visão de mundo completamente diferente. E isso acaba gerando muito choque, né? Como trabalhar esse conflito dentro de empresas que misturam todas essas gerações que você pontuou? A geração Z chegou para romper alguns paradigmas, né? E como toda mudança disruptiva, ela traz o ônus e o bônus. Então, eles estão confrontando o que foi estabelecido, eles não se comprometem com algo que eles acham que seja demasiado invasivo, excessivo, eles não vestem mais a camisa da empresa, né? Outro dia escutei uma frase de uma geração Z, não se lava carro alugado, né? Não se manda lavar carro alugado. Ou seja, eles têm um comprometimento ali que vai até determinado momento. Por outro lado, o que a gente vê nessa geração Z é um pessoal que, quando a gente encontra a motivação, o botãozinho ali da motivação, eles são muito criativos. Eles são ágeis, eles têm uma visão fora do padrão. Então, qual que é a grande questão? Né? É trazer esses pontos positivos,
fazer ali o manejo dos negativos, porque as gerações X também, os milênios, eles também têm muito a acrescentar e também tem questões que eles precisam se atualizar ou melhorar ou rever. Então, fazer essa interação é algo ainda que está exigindo muita... É um quebra-cabeça, né? Mas cada um tem possibilidades a serem oferecidas. Fazer o meio de campo, essa comunicação, é o desafio. Eu acho que a gente está com aquela história que fala, né? A gente está andando com o carro e trocando pneu, né? Porque a gente está aprendendo a como lidar com tudo isso, né? É uma coisa muito nova para todo mundo, né? Agora, meninas, o que é VUCA, conceito VUCA e conceito BANI? E por que um está assumindo o lugar do outro? Na verdade, o VUCA está assumindo o lugar do BANI. E o que isso tem a ver com saúde mental no ambiente de trabalho? É ao contrário, BANI assumindo o lugar do VUCA. Então, VUCA era uma definição em inglês, mas vou falar em português, né? Tá. Nós vivemos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá. Ou seja, o mundo já era, né, meio incontrolável mesmo. A gente controlava parte das nossas coisas e a outra parte a contingência trazia, como você falou. BANI seria, né? Pode pegar aí. Anotação aqui. Frágil, vai vendo. Ansioso, não linear, incompreensível. Então, é basicamente isso que nós falamos até agora. O mundo está acontecendo. Indústria 4.0, digitalização, enchente, calor, né, crises climáticas, guerras, violência. Nós moramos num Brasil violento. Tem medo de sair na rua e andar, né, livre, leve e solto. Então, tudo isso junto, né, traz uma sensação, vamos dizer assim, de insegurança, de incerteza do que será amanhã, né? É notável a quantidade de pessoas de gerações mais novas que não querem ter filhos, justamente porque acham que o mundo vai acabar antes, sabe? Que não vai dar tempo de criar os filhos. Então, assim, paira uma nuvem de insegurança. Então, na verdade, os mundos VUCA e BANI estão convivendo aí. Tá? Se você, na verdade, você podia somar tudo isso que eu falei e é todo esse caldeirão, né, de sensações que a gente tem de estar vivendo nesse espírito do tempo. Então, não tem para onde correr, né? É neste mundo que nós estamos, é neste mundo que nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa vida. Então, assim, a gente tem que se fortalecer, Rose. Tá. As empresas têm que se preparar e a gente tem que se fortalecer. Agora, por que é importante, tirando a NR1, que é uma obrigatoriedade, mas um líder, um CEO que esteja ouvindo a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, por que é importante para ele ter esse olhar voltado para a saúde mental dos trabalhadores? O que ele ganha? Porque empresa, gente, ganha, não adianta a gente ter uma outra conversa, né? Ele ganha em produtividade, ele vai ganhar em retorno, ele vai ter mais colaboradores felizes. O porquê que é importante você ter um olhar para a saúde mental dos seus colaboradores? Bom, é muito simples e tem dados estatísticos para dizer que o bem-estar psíquico e a saúde mental, é um ótimo negócio. Né? Manter os seus funcionários bem cuidados, acolhidos, valorizados, motivados, escutados, é um ótimo negócio. Do contrário, é um péssimo negócio. E a gente tem dados aqui. Em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Os afastamentos aumentaram na ordem absurda de 68% em relação a 2023. Então, o que a gente tem aqui? Um funcionário afastado por um adoecimento relacionado ao trabalho, ele sobrecarrega os outros. Os outros que já provavelmente estão inseridos em um ambiente estressante vão ficar mais estressados. Sim. Um funcionário afastado, ele deixa de produzir. Ele entra com... Pode gerar, inclusive, outras formas, ações trabalhistas, enfim, todo um desdobramento. As empresas que investem em saúde mental do seu trabalhador, elas têm melhorias significativas no seu grupo.
Na verdade, investir em saúde mental traz economia para elas. É um ótimo negócio. A empresa precisa ver o trabalhador como um investimento e não como um custo. É isso. É isso. O maior ativo de uma empresa é o fator humano. Fator humano. Uhum. Agora, se uma empresa quiser começar a implementar essas ações efetivas para a saúde mental, por onde ela deve começar, meninas? Mapeando os riscos, né? A norma vai exigir isso, né? Poderia fazer sem a norma, mas vamos lá, vamos atender a norma também, mapeando os riscos que existam na empresa. E esse mapeamento pode trazer grandes surpresas. Você achava que a empresa estava de um jeito e pode aparecer uma foto muito desagradável. E com planos de ações, um plano de ação muito eficaz mesmo, que vise realmente resolver e não atender a norma, que vise melhorar, né, a saúde da empresa como um todo, melhorando a saúde de todos, porque saúde sempre foi melhor que doença em qualquer lugar do mundo. Então, com esses olhos e começando pelas lideranças, né? Eu diria que se a gente não começar pela liderança, a chance de não dar certo é grande. Então, da liderança para toda a corporação. Tá certo, meninas, eu gostei muito do nosso bate-papo, quero agradecer vocês por ter tirado esse tempinho para poder falar aqui no Freudcast, muito obrigada. Depois eu vou colocar o Instagram da Escutativa, né, que é a empresa de vocês, que faz esse trabalho maravilhoso e que deve estar ajudando muita gente, eu imagino. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rose, obrigada pelo convite, adoramos aqui o papo. Obrigada, Yara. Obrigada a você, Rose. Tchau. Tchau. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco ouvindo esse Freudcast hoje, que fala sobre a questão da saúde mental, do trabalho. E eu tenho certeza absoluta que enquanto você estava nos ouvindo, ou você se via como um colaborador ou como um líder. Então, se você se viu, comece a buscar soluções e se você é um líder, busque ajuda para poder fazer com que a sua equipe tenha saúde mental adequada, que não haja sofrimento no ambiente de trabalho. E se você é um colaborador que percebeu que o teu ambiente ele está gerando sofrimento, você pode chegar para o teu líder e falar assim, que tal a gente começar a pedir ajuda? Então é isso, gente. Na semana que vem, a gente vai estar aqui juntas, com mais um psicoanalista, com mais uma psicanalista, para poder falar sobre saúde mental. Hoje nós tivemos dose dupla. A Yara Barros e a Márcia Uerrara. Muito obrigada e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.